Êxodo, do capítulo 32 ao capítulo 34. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós. Porque, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então, todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, prostrou-se a Arão. Ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira,
E ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, e, moendo-o até que se tornou em pó, o espalhou sobre a água, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Ao que respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces o povo, como ele é inclinado ao mal, porque eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá diante de nós. Porque, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. Assim mo deram, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado, para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem está ao lado do Senhor, venha a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei expiação por vosso pecado. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse: Ó, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro, e tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para o lugar de que te hei dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, por ter feito o bezerro que Arão formara. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: À tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia,
pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És um povo de dura cerviz. Se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto, agora despe os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim, via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois, tornava Moisés ao arraial. Mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: Eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui, sobre a penha, te porás. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão,
me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai, e apresenta-te a mim ali no cume do monte. Mas ninguém suba contigo, nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem defronte dele ovelhas ou bois. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome Jeová. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés se apressou a inclinar-se à terra e adorou, dizendo: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse o Senhor: Eis que eu faço um pacto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nação alguma. E todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que hás de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus acerins cortareis, porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso, para que não faças pacto com os habitantes da terra, a fim de que, quando se prostituírem após os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, tu não sejas convidado por eles, e não comas do seu sacrifício, e não tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, para que, quando suas filhas se prostituírem após os seus deuses, não façam que também seus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Tudo o que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho, que abre a madre de vacas ou de ovelhas. O jumento, porém,
que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não quiseres resgatá-lo, quebrar-lhe-ás a cerviz. Resgatarás todos os primogênitos de teus filhos, e ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na sega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor, teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primeiras das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito pacto contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, as 10 palavras. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele do seu rosto resplandecia, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.